contando com a presença do Dr. Narciso Orlando Neto, que dispensa apresentações. Também nos traz o Dr. José Modesto Passos, eminente juiz aqui do Estado de São Paulo, e que hoje talvez seja dos maiores especialistas, para não dizer o mais dedicado dos estudiosos do tema do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico. O programa de hoje é dedicado exatamente a este tema, sobretudo a responder às perguntas formuladas pelo registrador José Eduardo Moraes, da comarca paranaense de Pinhais, do Registro de Imóveis de Pinhais, que se vem revelando um estudioso digno de efetivamente acompanhamento. Feito estudos muito interessantes, é muito agudo este registrador. E também da doutora Laura Contreira Porto, que é uma advogada aqui em São Paulo e muito jovem, mas muito dedicada aos temas do direito registral. Ficarão sem resposta, portanto, hoje, e eu peço desculpas por isso, mas a semana que vem, dentro de 15 dias, trataremos de responder as questões que nos foram formuladas pela eminente juíza de Itariri, comarca aqui de São Paulo, doutora Aline Aparecida de Miranda, pela registradora de Trairi, Thaís Luciana Castelo Branco, e pelo registrador também paulista Pedro Bragato. Eu peço desculpas, mas isto fica para dentro de 15 dias. Quero, antes de começar as perguntas, fazer duas breves referências aqui. Uma ao doutor Carlos Eduardo Alves, que é acadêmico, está se formando lá em Campinas, que é de um cartório de Valinhos, muito dedicado a estudar questões de registro, é um moço muito valoroso, a quem peço licença para fazer uma saudação particular. E a segunda palavra é para rapidamente expor do que se trata ao falar-se do Operador Nacional do Registro. No dia 29 de dezembro de 2016, expediu-se uma medida provisória, número 759. Como costuma acontecer com essas medidas provisórias de final de ano, ela traz alguns assuntos que não são do ponto central. A medida provisória se referia especificamente à regularização fundiária, mas trouxe lá um artigo provavelmente redigido com uma certa pressa, porque menciona erradamente o nome do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, menciona como Instituto de Registro de Imóveis do Brasil. E essa tecnia que acompanha todo o texto realmente é muito atécnico, em todo caso, não deixou de estabelecer um projeto do artigo 54, hoje no relatório referente à conversão dessa medida provisória 759 para uma eventual edição de lei, corresponde ao artigo 77, instituindo-se por meio desse artigo, ou prevendo-se a instituição por meio desse artigo, o Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos, com a sigla ONR, que se prevê, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 54, com atuação em âmbito nacional. Determina-se também neste dispositivo que este operador, ONR, seja organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. E estabelece que o mencionado Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, o IRIB, constitua o INR e elabore os seus estatutos, o que era para ser feito no prazo de 180 dias, a partir da publicação da medida provisória 759, submetendo-se esse projeto à aprovação pela Egrégia Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça. Então, muito bem. Houve já a apresentação desses estatutos, a matéria está sendo examinada, aliás, em tempo muito mais estreito do que esses 180 dias. Uma vez apresentado o projeto, a própria Corregedoria Nacional de Justiça divulgou, vem colhendo referências, sobretudo manifestações das corregedorias estaduais e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E a propósito disso, apenas acrescento que no último INCOGE, o desembargador
Manuel Pereira Calças, Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, fez um pronunciamento muito lúcido acerca desse projeto do ONR. Muito bem, então vamos iniciar a série de bateria de perguntas aqui, que o Dr. José Eduardo Moraes e a Laura Contreiro Porto indicaram, e vamos, portanto, centrar-nos nesse tema do ONR, que é um tema de importância institucional. E vamos desenvolvendo isso ao longo do nosso programa. A primeira pergunta que faz o Dr. Moraes é se há algum risco de o ONR afetar a independência jurídica dos oficiais de registro, tal como ele está proposto, quero crer eu, tanto na Constituição, na medida provisória, em face da Constituição, quer no projeto de estatuto já apresentado pelo IRIB à Corregedoria Nacional. Começamos aqui pelo Dr. Narciso e em seguida ouvimos o Dr. Narciso. Me parece que sim. A minha impressão, eu não me detive para ler a proposta de estatuto apresentada pelo IRIB, mas me pareceu que sim, que interfere na independência, na prestação individual do serviço, como determina a Constituição e como determina a lei dos notários e registradores. Doutor José, o que lhe parece? Sim, quando nós verificamos a modelagem que o Estatuto pretende dar às funções, ao alcance, à extensão desse ONR, nós temos que concluir que esse risco existe. Por exemplo, a medida provisória, no seu artigo 54, fala especificamente no sistema de registro de imóveis eletrônico. Quando nós lemos o Estatuto, nós vemos que entre as funções desse ONR está colocado também uma nova categoria, o Sistema Nacional de Registro de Imóveis. Então, esse ONR que, pelo texto da medida provisória, se destinaria a cuidar desse Sistema de Registro de Imóveis eletrônico, no Estatuto aparece também com essa função mais ampla de gerir um tal Sistema Nacional de Registro de Imóveis. E mais, entre as funções estatutárias que se pretende dar a esse ONR, se coloca inclusive a criação de sistemas e procedimentos de gestão interna dos cartórios. Aí poderia se falar, mas a gestão interna dos cartórios não é propriamente o que se entende por independência jurídica, mas uma vez que se corte a independência de gestão dos cartórios, a que se resume então essa independência jurídica? O operador interferiria na gestão administrativa do Estatuto prevê padronização, normatização de procedimentos de gestão interna dos cartórios. Eu uso essa expressão. E mais, de novo, o que é essa categoria? O Sistema Nacional de Registro de Imóveis. Essa expressão é inédita. O Estatuto fala num tal SNRI. O que é isso? Porque aqui nós estamos num âmbito que é uma parte de todos os serviços do cartório. Uma parte dos serviços são os serviços eletrônicos. Agora, quando se fala em Sistema Nacional de Registro de Imóveis, então é tudo? E essa é outra pergunta também que se pode fazer a respeito do ONR. Se nós migrarmos para uma situação em que a escrituração seja eletrônica e todo o registro seja eletrônico, o que sobra que não esteja na atribuição de um órgão federal? Então, é um risco. Poderia ser argumentado, mas não vai ser feito. Mas nós estamos discutindo uma modelagem jurídica. Nós estamos criando ou não a possibilidade de que essa interferência seja feita. É isso que nós precisamos decidir agora. Vou interromper um minutinho para fazer uma indagação. Pelo texto do artigo 54 da medida provisória, isso não está previsto. Mas, de todo modo, há uma questão que me parece... Esse risco haveria, mas não está previsto diretamente, ou seja, ele não deriva explicitamente do texto do artigo 54. Entretanto, há uma coisa que deriva assim. Ao se falar uma providência de registro em âmbito nacional, por meio de uma pessoa jurídica de direito privado, eu indago, e essa discussão, portanto, é uma especialização desta pergunta que está aqui, se a prática de registros, porque isso inevitavelmente tem que ser um registro, por meio de pessoa jurídica de direito privado,
em âmbito nacional não ofende diretamente a delegação prevista no artigo 236. Porque essa delegação é para uma pessoa privada mediante concurso público. E aqui o que se faz? Se cria uma pessoa jurídica, não uma pessoa física, privada, mas uma pessoa jurídica, de direito privado, que vai exercer atos de registro. Isso é compatível com a Constituição, doutor Francisco? Dentro do âmbito da independência. Retira não só a independência, mas parece que vulnera diretamente a Constituição Federal. E, ademais, ela não é constituída pelos registradores do Brasil. Não participam. Todos os registradores do Brasil participam dessa associação. Bom, digamos o seguinte, agora, antes de passar a palavra para o doutor José, eu tenho que distinguir o seguinte: o ANR, pela medida provisória, não se confunde com a entidade patronal, com o IRIB. De fato, nós teríamos que verificar, há anos atrás, o IRIB detinha aí inscrição de 1/3 quase dos registradores. Parece que na gestão do presidente João Pedro Lamana Paiva, segundo as informações, são informações que eu precisaria confirmar, bem da verdade, isso atingiu cerca de 50%. Mas não passa disso. Ou seja, está longe de ser uma entidade de classe. Ela passará eventualmente a ter esse caráter de entidade de classe com o poder regulatório, se essa norma do Estatuto se considerar como uma norma legal, porque então ela poderá cobrar eventualmente contribuição compulsória, associação compulsória, e aí então nós teremos uma outra realidade, ou seja, uma entidade privada, porque o IRIB é uma entidade privada, com esse poder, mas por enquanto não há. Mas deixemos de lado essa identificação IRIB-ONR. O só fato da ONR, agora independente do ONR, ser pessoa jurídica de direito privado, a exercer atos de registro, no meu modo de ver, já atenta contra o 236. Independentemente da ligação com essa... Então, não, merece nosso respeito também, é preciso que se diga. O IRIB tem uma história que merece, não se pense... Não, eu nem estava me referindo ao IRIB, sim à associação. A ONR. A ONR, porque ela vai ser constituída em forma de associação. Mas é que todos terão, de acordo com o artigo 54, haverá associação obrigatória. Mas se me permite, assim, a medida provisória fala que todas as unidades de serviço, deveria falar, todos os oficiais que ficam vinculados ao ONR. Mas, como o doutor Narciso frisou, é preciso pensar na modelagem institucional que se vai dar ao ONR. Porque quem participa da vida dessa pessoa jurídica? Os próprios registradores? As suas entidades de classe? As entidades que hoje coordenam as centrais eletrônicas nos estados? O projeto do IRIB coloca como participantes da vida interna desse ONR as entidades representativas de registradores e, entre elas, o próprio IRIB. Logo, porém, o IRIB com uma posição mais destacada. Agora, de novo, o serviço de registro, eletrônico ou não, é do registrador. E nessa entidade que a nível nacional se destinaria a coordenar, implementar, etc., o registrador não tem participação direta. E mais, isso é compatível com a modelagem que o Código Civil dá às associações? Porque... não, me parece que não. Teria que ser uma sui generis, né? Essa associação. Eu vou insistir então no tema. Porque se nós admitirmos como compatível com a Constituição Federal, que fala em delegação do serviço público à gestão privada por meio de concurso público, se nós admitirmos que uma pessoa jurídica de direito privado, mais uma vez insisto nisso, por meio de uma lei, supondo que essa medida provisória se converta em lei, possa exercitar atos de registro, seja ela composta ou não por registradores, nós afirmamos, na verdade, que qualquer outra pessoa jurídica de direito privado que se queira escolher possa. Sim. Então está aberta a porta para que as pessoas jurídicas exerçam essa função. E eu aqui, eu não quero avançar um tema que é de discussão complicada, mas eu queria saber onde fica a fé pública de uma pessoa coletiva, que é impossível pessoa coletiva com fé pública, isso é impraticável. A fé pública é inegavelmente um ato de caráter pessoal. Não é? Perfeito. Bom, vamos avançar aqui. Vamos passar a pergunta aqui da doutora Laura. Em seu parágrafo 2º, diz a medida provisória 759, no parágrafo 2º do artigo 54, que será organizado o ONR como pessoa jurídica de direito privado, mas não estabelece em qual forma jurídica se enquadrará esse operador. É a pergunta que faz. Qual seria o enquadramento no Código Civil brasileiro?
começar, doutor Josué, essa vez? Sim, esse é outro aspecto problemático. O Código Civil fala em sociedades, associações, fundações e nas organizações religiosas. Parece que a única figura cabível mais próxima seria de associação. Então nós voltamos àquele problema. Associação de quem? É compatível pensar na associação de entidades representativas dos registradores apenas? Ou os associados, nesse caso, teriam de ser os próprios oficiais? Parece que a mim, pelo menos parece que o mais correto seria que os oficiais fossem os associados, que eles tivessem participação direta na vida. Mas compulsória essa participação? Esse é um problema. Por quê? De um lado, nós temos a proibição de associação compulsória. Por outro lado, se nós concedermos a ideia de que esses serviços, de alguma maneira, têm de ser coordenados em nível nacional... Mas por que eles têm que ser coordenados em nível nacional? Por exemplo, esse é outro aspecto. Fantástica pergunta. Se tiverem de ser coordenados, em que constituiria essa coordenação? Porque nós poderíamos pensar apenas num órgão que auxiliasse a Corregedoria Nacional, um órgão que prestasse assessoria aos estados, às corregedorias estaduais ou aos registradores estaduais para a implantação dos seus sistemas. Isso seria uma coordenação mais leve, com um caráter propositivo, de debates, de orientação. O que se diz hoje é que sem uma força central nacional não se conseguiria impor a prestação adequada desses serviços ao Brasil inteiro. Isso vem sendo dito em foros de debate público. Sem uma organização central forte, nós não conseguiríamos ampliar o serviço eletrônico para o Brasil inteiro. Isso resta por provar. É assim mesmo? Num país dessas dimensões, com necessidades específicas em cada estado, com dinâmicas de negócios e de vida social em cada estado, é necessário que seja assim mesmo, ou nós não deveríamos respeitar os tempos e as situações locais? Nós temos estados em que os registradores não têm sequer acesso à internet, né? Então, esse é outro ponto que o senhor fez bem em frisar. Por que essa coordenação nacional? Isso tem que ser discutido. Isso está caindo no senso comum. É necessária uma coordenação nacional, mas por quê? Em qual sentido? Em qual amplitude? Esse é um ponto que tem que ser discutido e não dado como um postulado que não se possa negar, né? Esse é um ponto... Quer complementar? Não. Próxima pergunta. A centralização do NR, e eu chamo a atenção aqui para uma coisa interessante. É preciso estabelecer algo, acho que nós todos estamos de acordo. Especialmente nós que participamos já, como penso que todos sabem, foi um grande desembargador aqui do Tribunal de São Paulo, uma larga experiência de colegiado. E eu estou há muito tempo também em colegiado. Nós estamos muito acostumados a debate e divergência de ideias. Que não imaginem as pessoas que por encontrarmos queridos amigos em posição oposta à nossa, isso aqui se transforma numa batalha pessoal. Não, absolutamente. Isso é objetivo. Estamos acostumados com essas divergências, para nós é do dia a dia a divergência. Mas eu queria chamar a atenção que nesse tema da centralização do ANR, e a pergunta do Dr. Moraes é no sentido se essa centralização afligirá a atividade fiscalizatória das corregedorias locais. Há uma interessante palestra que foi proferida aqui no Tribunal de São Paulo, lá no prédio do MMDC, que é o prédio da seção dos gabinetes de direito público, em que um dos nossos grandes amigos, e que sustenta a posição oposta a essa, em defesa do artigo 54, fala textualmente na criação de um cartório nacional, em que o livro 2 passará a ser registrado nas nuvens e federalizado, ou seja, os cartórios já não farão mais o registro, os registros serão feitos em nível nacional. Então a pergunta tem razão de ser: a centralização prevista para o NR, já que se fala em âmbito nacional de atuação, afetará a atividade fiscalizadora das corregedorias locais? A corregedoria exerce a correção sobre os oficiais registradores, não sobre entidades. Pois é, esse é o tema. E existe um detalhe maior. Na proposta de estatuto do NR, tal como ela se encontra hoje para análise da Corregedoria Nacional,
está dito claramente que essa pessoa jurídica de direito privado terá poder normativo. Que as suas instruções técnicas, uma vez publicadas, têm força normativa independentemente de prévia sanção ou aprovação da Corregedoria Nacional. Então se cria ao lado, não só se cria um órgão ao lado da Corregedoria Nacional, como um órgão superior às corregedorias estaduais, uma vez que a instrução técnica federal tenha força normativa. E ocorre-me aqui um ponto que eu penso que é adjeto, não, é um secundário, mas não pode deixar de ser considerado. Na medida que os registros passem a efetuar-se em âmbito federal e nas nuvens, os emolumentos, ou seja, a taxa correspondente também terá que ser levada para lá. Os governadores de estado vão ficar muito felizes e as regiões que necessitam desse dinheiro. Imaginemos, todos os estados hoje são necessitados, nós estamos vendo a crise dos estados. Até mesmo o estado de São Paulo sofrerá muitíssimo com isso. Imagino que essa realocação da verba correspondente à taxa é efetivamente algo preocupante para os estados. É um efeito secundário, mas que tem que ser considerado também. Não precisa ir longe. A pesquisa, uma pesquisa ela é paga e ela é custeada por emolumentos. A partir do momento que eu concebo um ponto único federal em que eu vá fazer essa pesquisa, por que esse emolumento vai ser pago a nível estadual? E a atividade do ONR vai ter que ser custeada de alguma maneira. Essa receita, como o bolo é um só, de algum lugar vai sair. Eu não vejo como a longo prazo não haver prejuízo à receita estadual. O que significa que vai haver um aumento de custo para o usuário. Também é uma possibilidade. Se ele tem a informação disponível no balcão do cartório, mas tem que recorrer ao operador, ele vai pagar os emolumentos do oficial e vai pagar o custo a probabilidade de que aumente. Ou se poderia pensar em não se altera o preço, mas há uma destinação, um custeio para o ONR. Mas vai tirar do Estado, do tribunal, de quem? Ou do oficial. É porque... É uma possibilidade. É uma possibilidade no momento em que a política de gratuidade vai tomando muito corpo e que eles não vão querer repassar para o usuário, a maior possibilidade é que os registradores que sejam diretamente afetados na sua receita. Novamente, a questão é, porque a primeira pergunta foi, existe risco? Essas questões têm que ser respondidas previamente, justamente para que no futuro a situação não... Esse é um ponto que eu quero deixar aqui o meu desconforto. Uma das coisas que mais me desagradou foi que o Dr. Josué se lembrará disso, que desde dezembro eu havia indagado se havia projetos em andamento. Não só me foi negado que havia projeto em andamento, textualmente, o Dr. Josué se lembra disso, mas foi uma surpresa a apresentação dos estatutos. Eu não sei de debate anterior sobre isso. Ou seja, a coisa não foi discutida suficientemente. Teríamos assim um diálogo prévio que me parece muito importante. Uma vez estabelecido já um projeto, esse diálogo não tem muita razão de ser a esta altura. Ou seja, fica muito prejudicial. Lamento que não tenha havido isso. Já uma pergunta que eu vou formular e não vou responder longamente, porque para o meu gosto seria a pergunta principal, tema que eu gosto muito. Pergunto ao Dr. Moraes se a formularização dos registros, porque terá que ser feita de maneira formular, especialmente se adotarem alguns tipos de ferramentas, das várias que há tecnológicas, isso terá que ser feito de maneira muito formular. Se isso não atenta contra o caráter prudencial da função. Parece-me que sim. Pelo menos vai diminuir muitíssimo o caráter prudencial da função. Cada vez mais nós estamos levando para o campo técnico. Vai se transformar aos poucos do saber prudencial para o saber técnico. E o saber técnico já não é exigente da independência jurídica. Aí que está. O saber técnico, ao contrário do prudencial, que necessariamente impõe um juízo de consciência e por isso mesmo leva à independência de quem decide, já no saber técnico isso não ocorrerá. É algo que vai, é claro, precisa ser muito mais aprofundado, mas eu quero responder a esta boa formulação aqui, boa pergunta do Dr. Moraes, nesse sentido. Penso que sim, vai afetar a independência jurídica. E nesse sentido eu acho que existe um risco grande hoje de que se perca uma visão mais ampla sobre o papel dos registros na sociedade. O registro tem um papel técnico muito pronunciado, prestar uma informação sobre uma situação jurídica de maneira eficiente, rápida, segura. Só que
o registro na sociedade brasileira, na história do nosso direito, não se limita a uma função técnica. Por exemplo, não é informativo, nós estamos vendo isso hoje. A medida provisória tenta dar uma nova modelagem ao Sistema Nacional de Registro de Imóveis. E nós estamos vendo a quantidade de debates, de discussões, de problemas que se colocam. Ou seja, nós estamos vendo que não é fácil mudar. Para bem ou para mal, não é fácil mudar. Por quê? Porque existem na área jurídica, e a primeira posição nessa área jurídica é dos registradores, existe gente preocupada com o problema e que está disposta a discutir, a analisar, a verificar qual é o melhor caminho. Então, qualquer mudança, por exemplo, no sistema da propriedade privada no Brasil, encontra, entre outras resistências, uma classe preparada, disposta a lutar, que é a dos registradores. Então, entre o Estado e o particular, hoje, felizmente no Brasil, existe um corpo intermediário. O registro de imóveis não tem uma mera função técnica, ele tem uma função política, uma função social. Em muitos lugares, o Dr. Nalini frisa isso muito, a única presença do Estado é um cartório, um dos poucos serviços públicos que está à disposição da população é um cartório. Então, hoje nós corremos o risco de reduzir a imagem ou a ideia que nós temos do registro, é só esse lado técnico. Vamos ocupar da técnica, o problema é técnico, mas o registro não é só isso. Então, se surgir um sistema técnico melhor, então nós não deveríamos ter mais registros. Não, porque a função do registro não é meramente técnica. Esse ponto tem que ser frisado. Precisamos lembrar o seguinte, é tal a importância da fé pública, e se nós formos historicamente recuperar como ela surge exatamente para substituir a necessidade da prova judicial, que não se trata só de uma informação. É exatamente esse o ponto. A produção da fé pública, a elaboração dela, o cuidado que ela deve ter. Nós vamos pegar na própria Lei de Registros Públicos a circunstância de que até uma decisão judicial transitada em julgado não opera efeito enquanto um registro não for cancelado. Põe à mostra a importância que se dá à fé pública. E isso é que frequentemente se perde quando, a pretexto de maior rapidez técnica, de maior facilitação técnica, nós vamos transformando o registro quase numa espécie de cadastro informativo. No fundo é isso. Quando a função é prudencial. Penso que essa pergunta do Moraes foi muito interessante. Bom, um tema conjugado. A doutora Laura pergunta se podemos entender razoavelmente quando há um preceito de que uma empresa privada receba uma participação na taxa que corresponde ao registro, a título de gestão desse operador. Eu explico a razão da pergunta dela. No projeto de estatuto, doutor Narciso, que foi apresentado à análise da Egrégia Corregedoria Nacional de Justiça, há uma previsão expressa de que, pela gestão, haveria a cobrança de uma taxa de 10% sobre a receita do NR. E, além dessa ideia, sobre saber se uma pessoa privada pode receber uma taxa, portanto, de uma pessoa, atividade que recebe como taxa por serviço público prestado, há uma pergunta complementar aqui do Dr. Moraes, no sentido de como se dará a construção da receita do NR, que também nós não sabemos muito bem. Então, as duas perguntas estão aqui. Como será a receita do NR? Como ela se formará? Não sei se nós temos condições de avistar isto. E, em seguida, se é lícito que uma pessoa privada, a título de gestão, possa cobrar e receber uma participação em taxa. Voltemos ao assunto da APAMAGES. Lembra-se? A APAMAGES, que recebia aqui, a entidade judicial de São Paulo, recebia uma participação na taxa. Recentemente se considerou que era incabível isso lá com a Noreg do Mato Grosso. E há outras entidades que participavam nas taxas, portanto, no fundo é o usuário pagando alguma coisa para uma entidade privada, se isso é legítimo ou não, ou se considera isso como incorreto ou ilícito. Doutor Narciso. Não, eu acho que não. Embora haja na nossa lei de emolumentos penduricalhos discutíveis, né? Como a da carteira, lei local, né? Como a da carteira das serventias, né? Porque eu, como usuário do serviço público, tenho que pagar a aposentadoria dos que trabalham nos cartórios. Mas isso existe em São Paulo. Santa Casa, né? Da Santa Casa. Santa Casa também, como era da APAMAGES.
pior ainda, né? Mas me parece que não, porque isso seriam emolumentos. De acordo com o 236 da Constituição, são emolumentos. Para a entidade privada, que não está prevista lá, que é uma pessoa jurídica, não me parece possível essa cobrança. Agora, também não sei se esse serviço for realmente necessário, alguma forma de sustentar esse serviço tem que ser dada, tem que haver algum pagamento, né? Eles vão... Pois é, mas talvez a ideia de criar uma pessoa jurídica de direito privado é que talvez esteja equivocada. Nesse sentido, eu acho que a ideia anterior, eu quero até dizer o seguinte, há uma história, depois eu passo a palavra ao Dr. Josué para responder, mas queria contar aqui. Sabes que durante o biênio em que foi corregedora nacional a minha querida amiga e eminente ministra Fátima Nancy Andrighi, houve muita tentativa de se criar uma central nacional. E a ministra sempre foi contrária a isso e a tanto editou o provimento 47, muito bem elaborado, diga-se de passagem. E o que eu queria contar é o seguinte, um dos defensores inicialmente da posição de uma central nacional era o nosso querido amigo Dr. João Pedro Lamana Paiva, que entretanto em outubro, no Congresso do IRIB em Salvador, teve a honestidade intelectual, ele é um homem honrado, de dizer publicamente que não era de fato a melhor solução, que a solução era um pouco precipitada, que o melhor foi a solução adotada do que se pode chamar de algum modo de centrais compartilhadas ou a caminho de compartilhar, tal como adotada pelo provimento 47. Que salvo uma voz dissonante, aliás autorizada, mas uma voz dissonante, teve o apoio geral do Congresso de Livre, ou seja, que o melhor sistema a adotar-se era do provimento 47. Portanto, exatamente evitando essa ideia de colocar uma pessoa de direito privado, nomeada não sabe como, sem concurso público, sem licitação, sem coisa nenhuma, para responder e receber receita que, afinal de contas, é pública. Como é que nós fazemos essa passagem? E aqui nós poderíamos voltar ainda uma vez à questão do risco. O estatuto proposto à Corregedoria Nacional fala em receitas operacionais desse operador nacional do registro. Qual a operação dessa entidade que gerará essa receita? O livro 2? Então, voltando ao ponto do risco. Desenha-se um risco de que esse órgão absorva funções registrárias e, por isso, receba emolumentos. Veja que se corre o risco, e Deus queira que não seja assim, de que alguém vislumbre nisso uma ilicitude de tal grau que possa afetar, de modo geral, toda a cadeia de registradores de imóveis. Agora, que ficarão efetivamente, de certo modo, mal vistos, por ter uma participação por uma entidade final que os representa, mal ou bem, com maior número ou menor número, que os representa seria como nós pensarmos aqui em um sindicato, ou na nossa PAMAGES, participando das custas judiciais. Vamos dar 10% das custas judiciais para a PAMAGES porque ela defende os juízes. Não me parece bem. Não me parece bem. Agora, um ponto a frisar, o senhor mencionou o provimento 47. Isso é importante. Nós hoje já conhecemos centrais nacionais, por exemplo, a central dos notários, a central do registro civil. Nós precisamos fazer uma diferenciação aqui. Uma central nacional pode ser, em determinadas condições, tudo bem analisado, em determinadas circunstâncias, algo conveniente e desejado. Mas o que nós estamos discutindo aqui não é isso. O que o artigo 54 coloca é um órgão diretivo e, quando não, executivo dos registros a nível nacional. É importante fazer essa diferenciação, porque o que se parece que está discutindo aqui, nós estamos indo contra outras iniciativas dos protestos, do registro de títulos e documentos, do registro civil, dos notários, em criar algum portal, algum meio nacional que facilite o tráfego de informações. Mas a nossa preocupação aqui é em verificar se esse artigo 54 não vai além. Você não cria um novo ente, uma nova camada, que até hoje não existe, uma camada federal dos registros. Estou de acordo, não se discute sobre a conveniência hoje, e parece que ela é admitida por todo mundo, de se criar um acesso que me permita, por exemplo, que a minha querida amiga desembargadora Regina Ferrari, lá do Acre, possa consultar sobre um imóvel que ela tem em Curitiba.
ou lá, começa a cidade lá, Cianorte, onde está o nosso querido José Luiz Germano. Ou seja, ela desde lá consulta. Mas isso se faz mais ou menos no sistema Google, não é? Sim. Deixando os dados dentro dos cartórios. E não fazendo uma grande base de dados nacional, Nefelibar. E agora com esses ataques genéricos, nós estamos vendo que a segurança é bastante duvidosa, bastante discutível. Ou para dizer com os nossos amigos baianos, a quem aproveito fazer a saudação, remosa. E outro aspecto também que é preciso frisar que não é uma campanha aqui antitecnológica, né? Não se trata de querer atacar a tecnologia. O problema é, de novo, não reduzir o registro à mera tecnologia e garantir que essa tecnologia esteja a serviço da modelagem constitucional. O que muitos têm dito é que no atual quadro, com a independência dos registradores, com a fragmentação de suas atividades, nós não teremos uma solução tecnológica para a implantação nacional do registro. Isso não é assim, nós temos alternativas tecnológicas e o desafio está aí, em coordenar, em conseguir ampliar esses serviços, fortalecer o serviço de registro de imóveis, colocando a tecnologia dele, mas sempre para isso nós recorramos a essa ideia, essa sim, antiga, de que sempre centralizar é necessário, é sempre preciso que haja uma direção nacional central forte para que as coisas andem, né? Essa ideia que me parece um pouco antiga. No momento em que se fala, até quando se quer falar de novos ambientes tecnológicos, como o tal do blockchain, em que você tem ambientes descentralizados, em que a confiança fica espalhada, a pretexto disso nós colocamos por trás, novamente, a ideia de centralizar, de gerir num ponto único, de suprimir independência. Eu acho que essa discussão tem que ser feita sobre um modelo que se quer adotar. O Moraes faz uma observação, faz uma pergunta, mas que na verdade é uma pergunta retórica e me parece bem. Ele pergunta se é lícito instituir esse repasse de 10% das receitas do ONR ao IRIB, considerando que o ONR terá estrutura própria. Não se vê muito sentido. Por que vai se repassar a uma entidade privada, uma outra entidade privada, aquilo que já seria próprio do próprio ONR? O ONR já terá a sua própria sustentação. Por que vai se cobrar uma taxa de gestão ou coisa que vale? Parece correta aqui a questão. Está muito certa a sua observação. O debate está muito concentrado ultimamente em discutir sobre meios tecnológicos, se são estes, aqueles outros. O próprio Provimento 47, no meu modo de ver, já permitia, e agora seria um novo passo para verificar com que meios, já permitia essa ideia chamemos assim, a falta de talvez melhor nome, centrais compartilhadas. E com a possibilidade que, de fato, até mesmo se abria no próprio Provimento 47, de que houvesse uma só. Nada impedia, por exemplo, que o Rio Grande do Sul tivesse sistema só e que todos os estados migrassem para lá enquanto não se constituísse. Isso, de certa forma, ocorre com a registro civil. Agora, o que não parece visto adequadamente é que o tema não está nesse meio tecnológico. O tema está, primeiro, na transferência de dados, na ideia de criar um cartório nacional e converter os registradores em despachantes, como disse muito graciosamente o Fernando Palavicini, que é o nosso registrador aqui no estado de São Paulo, muito agudo. E penso que é isso que tem que ser visto. Deslocar a discussão, ou centrar a discussão nos meios tecnológicos, é desconhecer que nós temos que passar primeiro por uma consideração dos fins. Ou seja, a instituição está sendo mantida, ou nós estamos passando para uma nova coisa, que já não é o registro de imóveis, desprezando não só a nossa Constituição, mas uma Constituição que, de algum modo, apesar da ambivalência do caput, ela respeita a história dos registros de imóveis no Brasil e fora dele. Isso parece que vai sendo desconhecido um pouco. Próxima pergunta. A centralização, o Moraes que faz essa pergunta, é um risco à soberania das informações registrais? Josué? Acredito. Novamente, onde nós queremos deixar a informação registral? Hoje,
está claro, ela está até pela limitação da própria base em papel, a escrituração é em papel, a informação está no cartório. Nós queremos continuar com esse modelo, o oficial, que é quem presta o serviço, ele é o gestor dessa informação, ou essa informação pode estar em outro lugar e dela se serve o oficial para realizar a sua atividade. E aí o oficial vai conhecer essa tendência de ser reduzido a despachante. Ele usa uma informação que está em outro lugar, o livro está em outro lugar, e ele simplesmente recepciona, qualifica e emite a informação para que o registro seja feito em outra base. Ou ele faz, mas isso é entregue para outra base. E esse é o problema. Tem sido dito que sem uma unificação do sistema, sem uma centralização dessas informações numa base única nacional, não é possível haver um sistema de registro de imóveis eletrônico nacional de qualidade adequada. Essa afirmação está por ser provada, mas novamente nós corremos o risco de isso virar um senso comum, de que tudo centralizado, prestam-se as informações num ponto único e os registradores simplesmente vão ser responsáveis à maneira de guichês de receber os títulos, qualificá-los e não vão deter uma informação que é deles. E de novo, no momento em que a responsabilidade pela informação não é mais exclusiva de todos e de cada um dos oficiais, aquele anteparo, aquela defesa que a propriedade privada encontra na pessoa do registrador fica suprimida. De novo, e ainda mais num momento como esse que a sociedade brasileira conhece, de turbulência. Nós realmente queremos enfraquecer a defesa que o indivíduo tem perante o poder público. Será que isso não merece discussão? Será que a urgência em atender a certos aspectos da tecnologia justifica que nós suprimamos essa discussão? Esse aspecto realmente não é importante? Volta àquela pergunta, né? Há necessidade disso? Pois aqui eu chamo a atenção para um paralelo interessante. O registro civil sofreu uma situação assemelhada com o CIRC. E o que é curioso, o que me chamou a atenção, embora a ministra Nancy tenha tido todo o cuidado no provimento 46 de estabelecer que deveria respeitar-se a privacidade, a intimidade, só passar algumas informações, o CIRC elaborou uma cartilha, e a cartilha teve mais observância do que o provimento da Corregedoria Nacional. Ou seja, de certo modo, com isso eu digo com todo respeito, os próprios registradores contribuíram para a mitigação da sua importância de custódia exclusiva desses dados, que afinal não são deles. Claro. Os dados de privacidade, de intimidade e até os de propriedade são meus. Eu deixei na mão de um custódio e agora se transmitiria para uma entidade privada. E a próxima pergunta é muito importante, sobre o seguinte, que faz muito bem aqui a Laura Porto. Estaria essa entidade privada sujeita à atividade fiscalizadora do CNJ? Não. Uma entidade privada pode ser, uma pessoa jurídica de direito privado pode ser disciplinarmente sujeita a uma fiscalização do judiciário deste modo? Isso é uma novidade, né? A medida provisória no parágrafo 4º do artigo 54 traz isso. Traz que a Corregedoria Nacional zelará pelo cumprimento do Estatuto do ONR. Pode a medida provisória atribuir, criar essa modelagem, atribuir essa função à Corregedoria Nacional? Pois é. Ou seja, a medida provisória, de certa maneira, aqui redesenha ou atribui uma nova atribuição à Corregedoria Nacional, portanto, ao CNJ, tomando o lugar da Constituição, porque claro. Eu chamo a atenção para alguns aspectos interessantes. Vamos admitir, por hipótese, que vamos criar um modelo novo, porque nós temos hipótese no direito brasileiro de empresas privadas, pessoas de direito privado, que estão submetidas ao Tribunal de Contas. Aqui entende-se. Mas precisaríamos verificar aí na vastidão do direito administrativo brasileiro se há outros casos de entidades privadas fiscalizadas
diretamente pelo poder público, do modo que se pretende aqui. Imaginemos o seguinte, como é que nós vamos decidir os processos de dúvida? Mais do que isso, imaginem como é que a Corregedoria Estadual, que está evidentemente suprimida, porque se o registro não for feito diretamente pelo registrador, não há muito o que fazer. Vai ter que controlar só a qualificação. E o registro feito... Imagine a seguinte situação, corregedorias dos estados não concordam com uma dada forma e a Nacional examinaram o registro feito ou uma eventual desconformidade do ONR com o que se decide com a qualificação feita na origem. Ou seja, está-se a criar um modelo complexo, efetivamente um potencial de conflito, até mesmo para decisões de caráter administrativo. Mas eu posso frisar uma coisa nesse aspecto, porque hoje nós temos nos estados, o estado de São Paulo é o melhor exemplo, nós temos serviços eletrônicos prestados de modo compartilhado por uma central, hoje no caso mantido pela Arisp. Mas o que é importante que não se perca de vista é que os serviços são prestados de maneira compartilhada em uma central, tudo bem, mas esses serviços ainda assim são serviços dos registradores. Por uma questão, uma questão até de fato, não faz sentido que serviços eletrônicos fossem prestados na prática, individualmente, por cada oficial. Alguma coordenação a informática exige, até para que nós nos aproveitemos dos ganhos da informática, possamos fazer, por exemplo, pesquisas únicas, tenhamos um ponto único em que o usuário pode se dirigir e a partir desse ponto atingir todos os registradores. Por exemplo, hoje, no site de serviços compartilhados no estado de São Paulo, com um único clique eu disparo uma pesquisa de bens para todos os 319 cartórios do estado. O usuário não precisa ir aos 319 pedindo uma pesquisa individualizada. Então, a informática impõe isso, que haja uma união, uma coordenação desses serviços, mas não tira o fato de que, mesmo prestados em conjunto, esses serviços são dos registradores e não da central. E aí, por isso, é que se justifica que a Corregedoria possa fiscalizar a prestação desses serviços, porque a Corregedoria não está fiscalizando, no caso de São Paulo, claro, a Arisp. Fiscaliza, está prestando um serviço que a lei, e vamos lembrar a lei 11.977, a lei manda que os registradores prestem, e a solução tecnológica impõe que prestem em conjunto. Mas a Corregedoria não está fiscalizando a Arisp, ela fiscaliza o serviço dos registradores. Agora, com o NR já não seria, com o modelo que está aí não seria. Inclusive porque não existe no nível federal a prestação desse serviço. O serviço público dos registradores é um serviço estadual. Qual é a camada de serviço público federal que poderia existir para que então se justificasse a atividade correicional direta do CNJ? Porque o CNJ tem uma atividade correicional indireta sobre os serviços prestados nos estados, mas é uma fiscalização, vamos dizer assim, federal sobre um serviço estadual. Agora, você cria uma pessoa nacional, uma pessoa no nível federal, mas qual o serviço público que atrairia a competência correicional direta do órgão de correição federal, da Corregedoria Nacional? Há um hiato aí, que torna difícil a justificativa disso aqui, a Corregedoria Nacional zelando pelo cumprimento do estatuto dessa pessoa de direito privado. Não sei se eu me fiz claro, porque a questão Agora, isso é interessante, porque eu continuo a ver aqui que o grave risco econômico que há será efetivamente corrido pelos registradores. Porque se o registro for feito em âmbito nacional, não haverá como sustentar a manutenção dos emolumentos atuais da prática estadual. Se vão só qualificar, vai haver uma redução. Claro que não terão também as despesas próprias do registro, mas essas despesas não são provavelmente as maiores.
É da conservação da informação. Pois é, vai mandar não lá. tem mais. Bom, deixa eu perguntar agora mais uma pergunta do José Eduardo Moraes. O NR pode levar ou impor, pelo Estatuto, prevê-se esse caráter regulatório, a substituição dos sistemas de informática, hoje utilizados por um único, nacional e universal, compulsoriamente aos oficiais de registro? A ideia é essa, ele pode impor, olha, doravante vão usar o sistema tal, desde a origem. Porque uma coisa esse é um ponto, que se deva decodificar unitariamente para poder fazer com que a informação no sistema, por exemplo, compartilhado, tomemos esse exemplo, sistema Google de buscar informação sobre um dado que está no cartório, respeitando as bases já instaladas. O problema é o seguinte, essa é a indagação. Imaginemos aqui uma comarca, eu queria contar esse episódio que é muito interessante. A ministra Nancy, assim que eleita Corregedora Nacional de Justiça, resolveu viajar para uma localidade muito extrema no país. E ao chegar ali, ficou muito satisfeita porque soube que os processos judiciais eram todos digitais. E aí a juíza da comarca a chamou de lado e disse, ministra Nancy, só há um probleminha. Qual? É que nós só temos energia elétrica 1 hora por dia, só à noite. Então, o problema é o seguinte, é tudo muito bonito, mas eu quero saber como é que se vai obrigar, por exemplo, 3.000 e tantos registros de imóveis no país a adotar um determinado sistema, que tem um custo, não? Terá um custo. Essa é a coisa. Mas é para responder essa pergunta que se advoga a criação desse órgão. Nós vamos obrigar os oficiais a ter esse sistema, porque nós teremos um órgão centralizado, forte, inclusive com poder normativo, e que vai resolver o problema. Essa é a resposta que o NR pretende dar. Outra questão... Provavelmente colhendo dinheiro em árvore, porque os cartórios passam dificuldades. Nós sabemos que, embora alguns cartórios tenham uma receita considerável, especialmente a bruta, considerável, alguns cartórios não têm do que se queixar, mas boa parte dos cartórios de imóveis do país passa por necessidade. É verdade ou não? Isso é um mito dizer que todos são... Isso é uma coisa que sai pela imprensa, que sabemos que não corresponde à verdade. Agora, esse pessoal vai ter que ainda custear, além de perder receita com a instalação do NR, vai ter de custear a adoção de um sistema que parece, porque a pergunta é saber se eles podem impor. Acho que de acordo com os estatutos, se forem aprovados os estatutos, poderão. Poderão. Não há nenhuma dúvida. A leitura do estatuto deixa isso claro. Que a ideia para essa implementação do registro nacional implica uma unificação de sistemas, que todos os oficiais terão de usar o mesmo sistema, porque para fazer a escrituração eletrônica, e o estatuto vai mais além, para a gestão interna das serventias, isso está escrito no estatuto. Mas não fere a 8.935? Eu tenho certeza que fere. Começa pelo fato de que a 8935, no artigo 30, inciso 14, fala claramente que é dever dos oficiais dos tabeliães obedecer às normas técnicas expedidas pelo juízo competente. E o estatuto desloca a edição das normas técnicas para uma pessoa jurídica de direito privado. Ferindo, ademais, uma outra norma, artigo 20 ou 21 da Lei 8.935, que diz que a gestão cartorária, na parte toda adopção, toda ela do nem a corregedoria pode interferir. Perfeito. Mas agora o NR pode. Parece que não está bem. Eu, com todo respeito, penso que é certo que isso saiu como uma medida provisória, de tal sorte que a responsabilidade formal, nominal disso é do poder que a propôs, não é diretamente do IRIB. Mas seguramente, com todo respeito, eu não acredito que tenha caído do nada a participação do IRIB nessa linha do NR. E, em todo caso, acho que o IRIB tem sua responsabilidade também ao propor um projeto de estatuto do jeito que aí se encontra. Quer dizer, pode dizer, não tenho culpa da medida provisória, me impôs uma obrigação de apresentar estatutos. Ótimo, parabéns. Mas a forma como os estatutos foram propostos, penso que pode arranhar a imagem institucional do registro de imóveis. Os registradores dos imóveis do Brasil
estão nesse momento com a ideia de que vão transformar em atividade privada aquilo que é um serviço público, e no fundo é isso, é uma pessoa jurídica de direito privado, controlada em boa parte por outra pessoa jurídica de direito privado, que ganha em cima de taxa, você tem uma participação na taxa, isso é uma coisa que a todos nós surpreende, como uma pessoa jurídica de direito privado vai ter participação na receita de um serviço até aqui público. Isso é uma fuga privatística. E o problema é o seguinte, até pode, deixando de lado os aspectos técnicos, eu vou ainda fazer uma pergunta sobre isso, o que me parece também importante é que nós temos um modelo bem sucedido de registro de imóveis. Eu acho que se trata, no registro de imóveis brasileiro, de um modo geral, descontadas as falhas que todas as atividades humanas podem ter, em uma experiência realmente plena de êxito. A nossa prática é excelente, de um modo geral. Vamos arriscar, dar um salto no escuro para um novo modelo. Qual vantagem? Essa é a pergunta que você poderia fazer. Qual a vantagem? Qual a finalidade? Qual a necessidade? Mas esse é um ponto que é preciso responder com muito cuidado. Porque se eu quisesse objetar, eu diria o seguinte. Nós temos um modelo bem sucedido, mas nós estamos sofrendo a pressão de novas tecnologias ou eventualmente novas demandas do mercado, etc. Então, esse modelo, conquanto bem sucedido até agora, não será sustentável se nós não partirmos para uma nova modelagem. Novamente, esse é outro ponto que está se cristalizando como senso comum e deve ser melhor discutido. É assim mesmo? Pois é. Primeiro, quem disse que até hoje o registro de imóveis não acompanhou a tecnologia? Segundo. E depois, para que nós acompanhemos, supostamente, o avanço tecnológico, então nós vamos fazer isso. Vamos dar todo o poder à entidade central, vamos tirá-lo da mão dos registradores, vamos dar esse salto no escuro. É assim mesmo? É isso que nós queremos? É preciso, se for essa opção que os registradores, a Corregedoria Nacional, vamos supor, a Constituição, vão tomar, mas que isso seja discutido com clareza. É preciso que seja isso, que se tenha a percepção disso, que nós estamos partindo para algo diferente. É preciso que antes de dar esse cheque em branco, nós discutamos muito bem onde queremos chegar. Sabe o que eu queria só observar o seguinte, a semana passada, eu lendo um livro recentemente publicado na Espanha, me dei conta que um registrador espanhol faz severas críticas ao sistema adotado na Espanha, a direção dos registros das notas, do notariado espanhol. Dizem que parece ter sido, de algum modo, inspirador da solução ou da proposta brasileira, de algum modo, segundo consta. E diz lá, eles perderam a auctoritas. Ele diz textualmente isso, perderam a auctoritas e agora viraram mero imperium. Mandam e acabou, obedeça quem tem juízo. Ou seja, é realmente a passagem de um modelo de independência jurídica para um modelo, o risco de um modelo realmente de império, de uma entidade privada. O que me preocupa é que se trata da absorção de um serviço hoje descentralizado e que, portanto, exatamente por ser descentralizado, o Dr. José lembrou bem, compondo um grupo de próprios intermediários entre o Estado e o indivíduo, é um garante das liberdades concretas de todos nós, que somos nós, usuários, que estamos preocupados. Acho que mais que os registradores, somos nós que estamos preocupados. Para um sistema centralizado, um sistema centrípeto, muito mais favorável também para uma estatização futura. Porque esse é o engano de dizer que esse é o modelo para adversário Para que cartório? Para que cartório? Exatamente. Para que cartório? E, aliás, aproveito para fazer a pergunta. Parece que a única ferramenta tecnológica existente no mundo é o blockchain, né? Parece que não existe outra. Porque só se fala disso, como se o blockchain fosse a única ferramenta tecnológica que se criou em todo o mundo. Criado, por sinal, de maneira anônima, por alguém que desaparece do mercado, também anonimamente, a pessoa desaparece completamente, criando um modelo anárquico de moeda, porque refoge dos controles dos estados, isso é uma anarquia monetária, que não repete a experiência que antigamente a moeda era suscetível de ser cunhada por meios privados, por entidades privadas, mas sob uma estrutura orgânica da sociedade. Agora não, agora é uma coisa globalizada
E nós vamos ter que confiar efetivamente que isso vai dar certo. Acreditem em mim, vai dar certo. Pronto, é o quanto basta. E parece que não é bem assim. Dr. José que estudou isso. É um especialista em blockchain agora. Mas, não, a questão do blockchain é muito interessante pelo seguinte aspecto. A tecnologia do blockchain ou qualquer outra, eu digo que pode ser encarada por 3 aspectos. Primeiro, pelo que a própria tecnologia pode fazer ou não, por aquilo em que ela pode ser útil ou não. A tecnologia, ela mesma. Segundo, pelas perspectivas que a tecnologia abre. Algumas tecnologias, a internet é prova disso, em 1990 e 1995, começou a se expandir a internet, não se tinha ideia de onde ia chegar. Verdadeiramente uma tecnologia de base que permitiu N aplicações, uma remodelagem até do comércio mundial. Então, não só a tecnologia mesmo, mas as oportunidades de pesquisa, de estudo, de inovações que a tecnologia traz. E terceiro, aqui nós temos um problema do pretexto, da tecnologia como pretexto. E eu acho que esse é um risco que nós corremos hoje. E que, novamente, usar o risco tecnológico, as dúvidas sobre novas tecnologias, as dificuldades de compreensão que as tecnologias causam, as perplexidades, os medos que causam em todos, e com isso justificar um projeto de que, então, precisamos realmente de um pulso forte na centralização para que não sejamos engolidos, sequestrados pela tecnologia. No caso do blockchain, essa tecnologia blockchain, há um consenso internacional de que realmente nós estamos diante de algo tão inovador quanto a internet. É uma tecnologia de base cujas aplicações vão acabar sendo reveladas aí ao longo dos próximos anos. Porém, novamente, isso convida os registradores, convida o Poder Judiciário, as corregedorias, a estudarem, a acompanharem, a não perder o fio da meada. Como convida, por outro lado, o Poder Judiciário e o extrajudicial a terem exata noção de quem são e dos valores que devem defender para que essa nova tecnologia lhes sirva e não signifique uma justificativa ou para tentativas temerárias, ou para uma remodelação total, ou para entregar tudo para o campo privado, enfim. Novamente, e mais, a tecnologia blockchain, embora esteja despertando estudos no mundo inteiro, até agora uma aplicação consistente nessa parte de notas e registros ainda não se vislumbra. Poderá haver? Não sei. É a única tecnologia com que poderemos contar para avançar ainda mais nos serviços tecnológicos do registro de imóveis, das notas? Certamente não. Existem outras opções e eu gosto de usar a expressão. Novamente parece que está caindo no senso comum. Existe essa nova tecnologia, ela vai nos destruir, então nós temos que adotá-la a todo custo. Não. Há outras alternativas e é preciso ter serenidade nesse momento para adotá-las, estudá-las. Eu penso o seguinte, do que eu li aí, eu não, claro que estou muito a volta de uma tecnologia desde a sua origem até o seu futuro. Mas é certo que os especialistas têm dito que uma das funções, dessa tecnologia do blockchain é eliminar agentes intermediários. De fato, há uma notícia clara de que nos Estados Unidos houve a supressão de cadastros, a supressão do notário público americano, que é um diverso da nossa situação do notário aqui, mas enfim. Ou seja, é muito provável que um dos efeitos da adoção dessa tecnologia seja cada vez mais forçar a desaparição dos entes intermediários e a confiança direta nos meios tecnológicos. Nós vamos manter a função qualificadora, mas por quanto tempo o custo, supostamente menor, da adoção do blockchain não vai fazer uma pressão para eliminar os entes intermediários? O que nós vamos ter é um sistema tecnocrático, ou seja, a técnica
ditando os rumos daquilo que é a função jurídica. Nós estamos invertendo, efetivamente. Em vez de cuidarmos dos fins jurídicos, preventivos, que sempre justificaram o surgimento dos registros das notas e sua implantação nos vários países, é uma experiência milenar, mais que milenar já, vamos adotar porque surgiu uma técnica nova. Então, me parece que nós estamos criando um registro novo a partir de uma técnica. E isso é entregar, na verdade, aos técnicos, o governo. Quando os técnicos são técnicos, tem função de meios, de instrumentos, de veículos para cumprir direções políticas superiores. Isso nós estamos perdendo. Esperando voltar daqui a 15 dias. Eu quero agradecer mais uma vez a sempre essencial participação do Dr. Narciso Rolando Neto e também agradecer o estimado amigo, Dr. José Modesto Passos, que sem dúvida revelou aqui, não é? Um grande conhecimento da matéria. Eu sou fã absoluto dele, então eu sou suspeito. E não falou nada do direito alemão. Que ele conhece o problema lá também desse tema do direito alemão. Agradecemos a todos, mais uma vez parabenizo a administração e a parte técnica aqui da TV Registradores e uma saudação ao Dr. Francisco Raimundo, que é o presidente da Arisp. E lembro que ainda é tempo de fazer isso, já que o programa vai ao ar hoje, que na sexta-feira que vem vamos realizar aqui em São Paulo o primeiro seminário brasileiro das centrais de registro de imóveis, com a participação do Dr. Josué, que vai proferir ali uma palestra, o Dr. Renato Nalini, o Dr. Alberto Gentil, o Dr. Francisco Raimundo, o Dr. Francisco Rezende, de Minas Gerais, o Dr. Paulo Roberto e outras autoridades do registro de imóveis brasileiro. Muito obrigado e até dentro de 15 dias, se Deus permitir.